Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, tá? Já fazia bastante tempo que eu não li esse livro. Hoje eu decidi retornar à leitura dele. No último vídeo que eu fiz, eu tinha parado na página 200... Mentira, na página 174 do livro, tá? É um livro que tem 200 e... 266 páginas, tá? E eu pretendo finalizar essa leitura o quanto antes, porque eu preciso dar espaço para a leitura de outros livros também, tá bom? Vamos lá. A gente tinha parado então, capítulo 14 do livro, página 174. Vamos lá. Iam-se assim os dias, e assim mais de 3 meses se passaram depois da noite da navalhada. Firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista, mas a mulata já não era a mesma para ele. Apresentava-se fria, distraída, às vezes impertinente, puxando questão por dar cá aquela palha. Temos mouro na costa, rosnava o Capadócio com ciúmes. Ora queira Deus que eu me engane. Nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada, e a sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se. Estou muito apertada de serviço, acrescentava a réplica do amante. Uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte. Tem de ficar pronta esta noite. E já ontem fiz serão. Agora está sempre apertada de serviço, resmungava o firmo. É que é preciso puxar por ele, filho. Punha-me eu a dormir e quero ver do que como e com que pago a casa. Não há de ser com o que levo daqui. Ora essa, tens coragem de dizer que não te dou nada? E quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo? Não disse que nunca me desse nada, mas com o que você me dá, não pago a casa e não ponho a panela no fogo. Também não lhe estou pedindo coisa alguma. Azedavam-se deste modo as suas entrevistas, esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor. Um domingo, Firmo esperou bastante tempo e Rita não apareceu. O quarto era acanhado e sombrio, sem janelas, com um cheiro mau de bafio e umidade. Ele havia levado um embrulho de peixe frito, pão e vinho para almoçarem juntos. Deu meio-dia e Firmo esperou ainda passeando na estreiteza da miserável alcova, como uma onça enjaulada rosnando pragas obscenas, o sobrolho entrumecido, os dentes cerrados. Se aquela safada lhe aparecesse naquele momento, ele seria capaz de torcê-la nas mãos. À vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva. Deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama, e soltou um murro na cabeça. Diabo! Depois assentou-se no leito, esperou ainda algum tempo, fungando forte, sacudindo as pernas cruzadas, e afinal saiu, atirando para dentro do quarto uma palavra porca. Pela rua, durante o caminho, jurava que aquela caro pagaria a mulata. Um sôfrego desejo de castigá-la, no mesmo instante, o atraía ao cortiço de São Romão, mas não se sentiu com ânimo de lá ir, e contentou-se em rondar a estalagem. Não conseguiu vê-la, resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado. E vagou aborrecido pelo bairro, arrastando seu desgosto por aquele domingo sem pagode. Às 2 horas da tarde, entrou no botequim do Garnizé, uma espelunca, perto da praia, onde ele costumava beber de súcia com Porfiro. O amigo não estava lá. Firmo atirou-se numa cadeira, pediu um martelo de Paraty e acendeu um charuto, a pensar. Um mulatinho, morador no Cabeça de Gato, veio assentar-se na mesma mesa e, sem rodeios, deu-lhe a notícia de que na véspera o Jerônimo tivera baixa no hospital. Firmo acordou com um sobressalto. O Jerônimo? Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem. Como soubeste? Disse-me o pataca. Ora, aí está o que é, exclamou Capoeira, soltando um murro na mesa. Que é o quê? Interrogou o outro. Nada, e cá comigo. Toma alguma coisa? Veio um novo copo, e Firmo resmungou no fim de uma pausa. Não há dúvida. Por isto é que a Peru ultimamente me anda de vento mudado. E um ciúme doido, um desespero feroz rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido. Precisava vingar-se dela e dele. O amaldiçoado resistiu à primeira, mas não lhe escaparia da segunda. Veja mais um martelo de Paraty, gritou para o portuguesinho da espelunca, e acrescentou, batendo com toda a força seu Petrópolis no chão. E não passa de hoje mesmo. Com o chapéu a ré, a gaforinha mais assanhada que de costume, os olhos vermelhos, a boca espumando pelos cantos, todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio. Olha, disse ao companheiro da mesa, disto nem pio, lá com os carapicus. Se abrires o bico, dou-te cabo da pele. Já me conheces. Tenho nada que falar. Para quê? Bom. E ficaram ainda a beber.
Jerônimo, com efeito, tivera alta e tornara aquele domingo ao cortiço pela primeira vez, depois da doença. Vinha magro, pálido, desfigurado, apoiando-se a um pedaço de bambu. Crescera-lhe a barba e o cabelo, que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios. A mulher fora buscá-lo ao hospital e caminhava ao seu lado, igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram. Os companheiros receberam-no compungidos, tomados de uma tristeza respeitosa. Um silêncio fez-se em torno do convalescente. Ninguém falava senão a meia voz. A Rita Baiana tinha os olhos arrasados d'água. Piedade levou seu homem para o quarto. Queres tomar um caldinho? Perguntou-lhe. Creio que ainda não estás de tudo pronto. Estou, contrapôs ele. Diz o doutor que preciso é de andar, para ir chamando força às pernas. Também estive tanto tempo preso à cama. Só de uma semana para cá é que encostei os pés ao chão. No chão. Deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois, tornando junto da mulher: O que me saberia bem agora era uma xicrinha de café, mas queria o bom como o faz a Rita. Olha, pede-lhe que o arranje. Piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obséquio à mulata. Aquela preferência pelo café da outra doía-lhe duro que nem uma infidelidade. Lá o meu homem quer do seu café e torce o nariz ao de casa. Manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara. Pode ser? Perguntou a portuguesa à baiana. Não custa nada, respondeu esta. Com poucas está lá. Mas não foi preciso que o levasse, porque daí a um instante, Jerônimo, com seu ar tranquilo e passivo de quem ainda se não refez de todo depois de uma longa moléstia, surgiu-lhe à porta. Não vale a pena estovar-se em lá ir. Se me dá licença, bebo o cafezinho aqui mesmo. Entra, seu Jerônimo. Aqui ele sabe melhor. Você pega já com partes. Olha, sua mulher, anda de pé atrás comigo, e eu não quero histórias. Jerônimo sacudiu os ombros com desdém. Coitada, resmungou depois. Muito boa criatura, mas... Cala a boca, diabo. Toma o café e deixa de maldicência. É mesmo o vício de Portugal, comendo e dizendo mal. O português sorveu com delícia um gole de café. Não digo mal, mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava. E chupou os bigodes. Vocês são tudo a mesma súcia. Bem tola é quem vai atrás de lábia de homem. Eu cá nem quero mais saber disso. Ao outro despachei já. O cavouqueiro teve um tremor de todo o corpo. Outro quem? O firmo? Rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou. É uma coisa ruim, não quero saber mais dele. Um traste. Ele ainda vem cá? Perguntou o cavouqueiro. Aqui? Qual? Nessa não caí. E se vier, não lhe abro a porta. Ah, quando embirro com uma pessoa, é que embirro mesmo. Isso é verdade, Rita? Que? Que não quero saber mais dele? Esta que aqui está nunca mais fará vida com semelhante cábula. Juro por esta luz. Ele fez-lhe alguma? Não sei, não quero, acabou-se. É que então você tem outro agora. Que esperança! Não tenho, não quero mais ter homem. Por que, Rita? Ora, não paga a pena. E se você encontrasse um que a quisesse deveras, para sempre, não é com essas, pois sei de um que a quer como Deus aos seus. Pois diga-lhe que siga outro ofício. Ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura. Olha, escuta. Rita fugiu com uma rabanada e disse rápido, muito a sério. Deixa disso. Pode tua mulher ver. Vem cá. Logo. Quando? Logo mais. Onde? Não sei. Preciso muito te falar. Pois sim, mas aqui fica feio. Onde nos encontramos, então? Sei cá. E vendo que Piedade entrava, ela disfarçou, dizendo sem transição. Os banhos frios é que são bons para isso. Põem duro o corpo. A outra, embesourada, atravessou em silêncio a pequena sala, foi ter com o marido e comunicou-lhe que o Zé Carlos queria falar-lhe junto com Pataca. Ah, fez Jerônimo. Já sei o que é. Até logo, nhá Rita. Obrigado. Quando quiser qualquer coisa de nós, lá estamos. Ao sair no pátio, aqueles dois vieram ao seu encontro. O cavouqueiro levou-os para casa, onde a mulher havia posto já a mesa do almoço e com sinal preveniu-os de que não falassem por enquanto sobre o assunto que os trouxera ali. Jerônimo comeu às pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora. Na rua perguntou-lhes em tom misterioso: Onde poderemos falar à vontade? O Pataca lembrou a venda do Manuel Pepé, defronte do cemitério. Bem achado, confirmou Zé Carlos. Há lá bons fundos para se conversar. E os três puseram-se a caminho sem trocar mais palavras até a esquina. Então está de pé o que dissemos? Indagou afinal aquele último. De pedra e cal, respondeu o cavouqueiro. E o que é que se faz?
Ainda não sei. Preciso antes de tudo saber onde o cabra é encontrado à noite. No Garnizé, afirmou Pataca. Garnizé? Aquele botequim ali ao entrar na rua de passagem, onde está um galo à tabuleta? Ah, de frente da farmácia nova? Justo. Ele vai lá agora todas as noites, e lá esteve ontem, que o vi, por sinal que não gole. Muito bêbado, hein? Como um gambá. Aquilo foi alguma que a Rita Baiana lhe pregou de fresco. Tinham chegado à venda. Entraram pelos fundos e assentaram-se sobre caixas de sabão vazias em volta de uma mesa de pinho. Pediram parati com açúcar. Onde é que eles se encontravam? Informou-se Jerônimo, afetando que fazia esta pergunta sem interesse especial. Lá mesmo no São Romão? Quem? A Rita, mais ele? Ora, o quê? Pois se ele agora é todo cabeça de gato. Ela ia lá? Duvido. Então logo aquela é carapicu até o sabugo das unhas. Nem sei como ainda não romperam, interveio Zé Carlos, que continuou a falar a respeito da mulata enquanto Jerônimo escutava abstrato, sem tirar os olhos de um ponto. O Pataca, como se acompanhasse o pensamento do cavouqueiro, disse-lhe emborcando o resto do copo. Talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo. Ainda estou muito fraco, observou lastimoso o convalescente, mas o teu pau está forte. E além disso, cá estamos nós dois. Tu pode até ficar em casa se quiseres. Isso é que não, atalhou aquele. Não dou o mesmo quinhão pelos dentes da boca. Eu cá também vou que o melhor seria pespegar-lhe hoje mesmo a sova, declarou o outro. Pão de um dia para outro ficar duro. E eu estou-lhe com uma gana, acrescentou Pataca. Pois seja hoje mesmo, resolveu Jerônimo. E o dinheiro lá está em casa, 40 para cada um. Em seguida, a Mela corre logo o cobre, e ao depois vai a gente tomar uma fartadela de vinho fino. A que horas nos juntamos? Perguntou Zé Carlos. Logo ao cair da noite, aqui mesmo. Está dito? E será feito, se Deus quiser. O Pataca acendeu o cachimbo e os três puseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir. A cara que o cabra faria entre três bons cacetes. Então é que queriam ver até onde ia a imposturia da navalha. Diabo de um calhorda que por um, vai tu e irei eu, arrancava logo pelo ferro. Dois trabalhadores em camisa de meia entraram na tasca e o grupo calou-se. Jerônimo fogueou um cigarro no cachimbo do Pataca e despediu-se, relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de 200 réis. Foi direito para o cortiço. Fazes mal em andar por aí com este sol, repreendeu Piedade ao vê-lo entrar. Pois se o doutor me disse que andasse quando pudesse, mas recolheu-se à casa, estirou-se na cama e ferrou logo no sono. A mulher que o acompanhara até lá, assim que o viu dormindo, enxotou as moscas de junto dele, cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para os tabuleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés, deixando a porta encostada. Jantara daí a 2 horas. Jerônimo começou com apetite, bebeu uma garrafa de vinho e à tarde passaram os dois de palestra sentados à frente de casa, formando grupo com a Rita e a gente da Machona. Em torno deles, a Liberdade feliz do domingo, punha alegrias naquela tarde. Mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo ao ar livre, mostrando a uberdade das tetas cheias. Havia muito riso, muito parolar de papagaios. Pequenos travessavam, tão depressa rindo como chorando. Os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa. Ouviam-se cantigas e pragas entre gargalhadas. A Augusta, que estava grávida de 7 meses, passeava solenemente o seu bandulho, levando um outro filho ao colo. O Albino, instalado defronte de uma mesinha em frente à sua porta, fazia à força de paciência um quadro composto de figurinhas de caixa de fósforos recortadas a tesoura e grudadas em papelão com goma arábica. E lá em cima, numa das janelas do Miranda, João Romão, vestido de casimira clara, uma gravata à moda, já familiarizado com a roupa e com a gente fina, conversava com Zulmira, que ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço, ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e que continuava a mourejar estupidamente de sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e procriar. Ao cair da noite, Jerônimo foi, como ficara combinado, à venda do Pepé. Os outros dois já estavam lá. Felizmente, já havia alguém na tasca. Tomaram juntos pelo mesmo copo um martelo de Paraty e conversaram em voz surda, numa conspiração sombria em que as suas barbas roçavam umas com as outras. Vem. Me machucou? Vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho.
Os paus, onde estão? Perguntou o cavouqueiro. Ali, junto às pipas. Segredou o pataca apontando com disfarce para uma esteira velha enrolada. Preparei-os ainda há pouco. Não os quis muito grandes, deste tamanho, e abriu a mão contra a terra no lugar do peito. Estiveram de molho até agora, acrescentou piscando o olho. Bom, aprovou Jerônimo, esgotando o copo com o último gole. Agora, onde vamos nós? Parece-me ainda cedo para o garnizé. Ainda, confirmou o pataca. Deixemo-nos ficar por aqui mais um pouco, e ao depois então seguiremos. Eu entro no botequim, e vocês me esperam fora no lugar que marcamos. Se o cabra não estiver lá, volto logo a dizer-lhes, e caso esteja fico, chego-me para ele, procuro entrar em conversa, puxo discussão, e afinal desafio-o para a rua. Ele cai na esparrela, e então vocês dois surgem e metem-se na dança, como quem não quer a coisa. Que acham? Perfeito, aplaudiu Jerônimo, e gritou para dentro. Olha mais um martelo de Paraty. Em seguida enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas. Podem enxugar à vontade, disse. Aqui ainda há muito com que, e ordenando as notas, separou 80 mil réis em cédulas de 20. Isto é o do ajuste, este é sagrado, acrescentou, guardando-as na algibeira do lado esquerdo. Depois separou ainda 20 mil réis que atirou sobre a mesa. Esse aí é para festejarmos a nossa vitória. E fazendo do resto do seu dinheiro um bolo que ele, um pouco ébrio, apertava nos dedos, agora claros e quase descalejados, socou-o na algibeira do lado direito, explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse no caso de algum contratempo. Bravo! Exclamou Zé Carlos. Isto é o que se chama fazer as coisas à fidalga. Haja contar comigo para a vida e para a morte. O pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja. Cá por mim, não quero, mas bebam na vocês, acudiu Jerônimo. Preferiu um trago de vinho branco, contra veio o terceiro. Tudo o que quiserem, franqueou aquele. Eu tomo também um pouco de vinho? Não, que o que estamos a beber não é dinheiro de navalistas, foi ganho ao sol e à chuva com o suor do meu rosto, é em tornar para baixo sem caretas, que este não pesa na consciência de ninguém. Então, a sua, brindou Zé Carlos, logo que veio o novo reforço. Para que não torne você a dar que fazer a má casta dos boticários. A sua, mestre Jerônimo, concorreu o outro. Jerônimo agradeceu e disse depois de mandar encher os copos. Aos amigos e patrícios com quem me achei para o meu despoço, e bebeu. A da senhora Piedade de Jesus, reclamou Pataca. Obrigado, respondeu o cavouqueiro, erguendo-se. Bem, não nos deixemos agora ficar aqui toda a noite. Mãos à obra, são quase 8 horas. Os outros dois esvaziaram de um trago que ainda havia no fundo dos copos e levantaram-se também. É muito cedo ainda, obtemperou Zé Carlos, cuspindo de esguelha e limpando o bigode nas costas da mão. Mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho, advertiu o companheiro, indo buscar junto às pipas o embrulho dos cacetes. Em todo caso, vemos seguindo, resolveu Jerônimo, impaciente, nem se temesse que a noite lhe fugisse de súbito. Pagou a despesa e os três saíram, não cambaleando, mas como que empurrados por um vento forte que os fazia de vez em quando dar para frente alguns passos mais rápidos. Seguiram pela rua de Sorocaba e tomaram depois a direção da praia, conversando em voz baixa, muito excitados. Só pararam perto do garnizé. Vai tu então, não é? Perguntou o cavouqueiro ao pataca. Este respondeu entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos nas algibeiras, a olhar para os pés, fingindo-se mais bêbado do que realmente estava. Capítulo 15. O garnizé tinha bastante gente essa noite, em volta de umas 12 toscas de pau, com uma coberta de folha de Flandres pintada de branco, fingindo mármore, viam-se grupos de 3 e 4 homens, quase todos em mangas de camisa, fumando e bebendo no meio de grande algazarra. Fazia-se largo consumo de cerveja nacional, vinho virgem, Paraty e laranjinha. No chão coberto de areia havia cascas de queijo de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, dando ideia de que ali não só se enxugava como também se comia. Com efeito, mais para dentro, num engordurado bufete, junto ao balcão e entre as prateleiras de garrafas cheias e arrolhadas, estava um travessão de assado com batatas, um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas. 2 candeeiros de querosene fumegavam, encarvoando o teto, e de uma porta ao fundo que escondia o interior da casa com uma cortina de chita vermelha, vinha de vez em quando uma baforada de vozes roucas, que parecia morrer em caminho vencida por aquela densa atmosfera cor de opala.
O pataca estacou à entrada, afetando grande bebedeira e procurando com disfarce em todos os grupos ver se descobria o Firmo. Não conseguiu, mas alguém em certa mesa lhe chamara a atenção, porque ele se dirigiu para lá. Era uma mulatinha magra, mal vestida, acompanhada por uma velha quase cega e mais um homem inteiramente calvo que sofria de asma e de quando em quando abalava a mesa frouxo de tosse fazendo dançar os copos. O pataca bateu no ombro da rapariga. Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele, rindo, disse que ia bem e perguntou-lhe como passava. Rola-se, filha. Tu que fim levaste? Há um par de 15 dias que não te vejo. É mesmo, desde que estou com seu Bento. Não tenho saído quase. Ah, disse o pataca. Estás amigada? Bom, sempre estive. E ela então, muito expansiva com a sua folga daquele domingo e com seu bocado de cerveja, contou que no dia em que fugiu da estalagem, ficou na rua e dormiu numas obras de uma casa em construção na travessa da passagem, e que no dia seguinte, oferecendo-se de porta em porta para alugar-se de criada ou de ama seca, encontrou um velho solteiro e agebado que a tomou ao seu serviço e meteu-se com ela. Bom, muito bom, anuiu o pataca. Mas o diabo do velho é um safado, dava-lhe muita coisa, dinheiro até, trazia-a sempre limpa, de barriga cheia, sim senhor, mas queria que ela se prestasse a tudo. Brigaram, e como o vendeiro da esquina estava sempre a chamá-la para casa, um belo dia arribou, levando o que apanhara ao velho. Estás então agora com o da venda? Não, o tratante, a pretexto de que desconfiava dela com o Bento marceneiro, pô-la na rua, chamando a si o que a pobre de Cristo trouxera da casa do outro, e deixando-a só com a roupa do corpo, e ainda por cima doente por causa de um aborto que tivera logo que se metera com semelhante peste. O Bento tornara então a sua conta, e ela, graças a Deus, por enquanto não tinha razões de queixa. O pataco olhou em torno de si com um ar de quem procurara alguém. E Florinda, supondo que se tratava do seu homem, acrescentou: não está cá, está lá dentro. Ele, quando joga, não gosta que eu fique perto, diz que encabula. E tua mãe? Coitada, foi pro hospício, e passou logo a falar a respeito da velha marciana. O pataca, porém, já lhe não prestava atenção, porque nesse momento acabava de abrir-se a cortina vermelha, e Firmo surgia muito ébrio a dar bordos, contando sem conseguir uma massagada de dinheiro em notas pequenas que ele afinal entrouxou num bolo e recolheu na algibeira das calças. Ó, Porfiro, não vens? Gritou lá para dentro, arrastando a voz, e depois de expirar inutilmente pela resposta, fez alguns passos na sala. O pataca deu a Florinda um até logo rápido, e fingindo-se de novo muito bêbado, encaminhou-se na direção em que vinha o mulato. Esbarraram-se. Oh! Exclamou Pataca. Desculpe. Firmo levantou a cabeça e encarou-o com arrogância, mas desfranziu o rosto logo que o reconheceu. Ah, és tu, seu galego. Como vai isso? A ladroeira corre? Ladroeira tinha a avó na cuia. Anda a tomar alguma coisa. Queres? Que há de ser? Cerveja? Vai, vá lá. Chegaram-se para o balcão. Uma guarda velha, ó pequeno, gritou Pataca. Firmo puxou logo o dinheiro para pagar. Deixa, disse o outro. A lembrança foi minha. Mas como Firmo insistisse, consentiu-lhe que fizesse a despesa. E os níqueis do troco rolaram no chão, fungindo por entre os dedos do mulato, que os tinha duros na tensão muscular de sua embriaguez. Que horas são? Perguntou Pataca, olhando quase de olhos fechados o relógio da parede. 8h30. Vamos a outra garrafa, mas agora pago eu. Beberam de novo. E o coadjutor de Jerônimo observou depois. Você hoje ferrou-a de veras. Estás que te não podes lamber. Desgostos, resmungou Capoeira sem conseguir lançar de boca a saliva que se lhe grudava à língua. Limpa o queixo que estás cuspido. Desgostos de quê? Negócio de mulher, aposto. A Rita não me apareceu hoje, sabes? Não foi, e eu bem calculo por quê. Por quê? Porque a peste do Jerônimo voltou hoje à estalagem. Ah, não sabia. A Rita está então com ele? Não está, nem nunca há de estar. Que eu daqui mesmo vou à procura daquele galego ordinário e ferro-lhe a sardinha do pandulho. Vieste armado? Firmo sacou da camisa uma navalha. Esconde, não deves mostrar isso aqui. Aquela gente ali da outra mesa já não nos tira os olhos de cima. Estou meninando para eles, e que não olhem muito, que lhes dou uma de amostra. Entrou um urbano. Passa minha navalha. O Capadócio fitou o companheiro, entranhando o pedido. É que, explicou aquele, se te prenderem, não te encontram ferro. Prender a quem? A mim? Ora, vai te catar. E ela é boa? Deixa ver. Isso não é coisa que se deixe ver. Bem, sabes que não me entendo com armas de barbeiro? Não sei. É essa que não me sai das unhas, nem para meu pai, que a pedisse. É porque não tens confiança em mim. Confio nos meus dentes, e esses mesmos me mordem a língua. Sabes quem vi ainda há pouco? Não és capaz de adivinhar. Quem? A Rita. Onde? Ali na Praia da Saudade. Com quem? Com um tipo que não conheço. Firmo levantou-se de improviso e cambaleou para o lado da saída. Espera! Rosnou o outro, detendo-o. Se queres, vou contigo, mas é preciso ir com jeito, porque se ela nos bispa, foge.
O mulato não fez caso dessa observação e saiu a esbarrar-se por todas as mesas. Pataca alcançou-o já na rua e passou-lhe o braço na cintura amigavelmente. Vamos devagar, disse, senão o pássaro se arrisca. A praia estava deserta, caía um chuvisco, ventos frios sopravam no mar, o céu era um fundo negro, de uma só tinta. Do lado oposto da baía, os lampiões pareciam surgir da água, como algas de fogo mergulhando bem fundo as suas trêmulas raízes luminosas. Onde está ela? Perguntou o Firmo, sem se aguentar nas pernas. Ali mais adiante, perto da pedreira, caminha que hás de ver. E continuaram a andar para as bandas do hospício, mas dois vultos surgiram da treva. O pataca reconheceu-os e abraçou-se de improviso ao mulato. Segure-lhe as pernas, gritou para os outros. Os dois vultos, pondo o cacete entre os dentes, apoderaram-se de Firmo, que bracejava seguro pelo tronco. Deixara-se agarrar, estava perdido. Quando o pataca o viu preso pelos sovacos e pela dobra dos joelhos, sacou-lhe fora a navalha. Pronto, está desarmado. E tomou também o seu pau. Soltaram-no então. O capoeira mal tocou com os pés em terra, desferiu um golpe com a cabeça, ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abria a nuca. Deu um grito e voltou-se cambaleando. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros, e outra em seguida nos rins, e outra nas coxas. Outra mais violenta quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra logo lhe rachava a testa e outra lhe apanhava a espinha, e outras cada vez mais rápidas batiam de novo nos pontos já espancados até que se converteram numa carga contínua de porretadas, a que o infeliz não resistiu, rolando no chão a gotejar sangue de todo o corpo. A chuva engrossava. Ele agora assim, debaixo daquele bate-bate sem tréguas, parecia muito menor, minguava como se estivesse ao fogo. Lembrava um rato morrendo a pau. Um ligeiro tremor convulsivo era apenas o que ainda lhe denunciava um resto de vida. Os outros três não diziam palavra, arfavam a bater sempre, tomados de uma irresistível vertigem de pisar bem a cacete aquela trouxa de carne mole e ensanguentada que grunhia frouxamente a seus pés. Afinal, quando de todo já não tinham forças para bater ainda, arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar. Depois, arquejantes, deitaram fugir à toa para os lados da cidade. Chovia agora muito forte, só pararam no catete ao pé de um quiosque. Estavam encharcados, pediram para ti e beberam como quem bebe água. Passava já de 11 horas. Desceram pela praia da Lapa. Ao chegarem debaixo de um lampião, Jerônimo parou, suando apesar do aguaceiro que caía. Aqui tem vocês, disse, tirando do bolso as 4 notas de 20.000 réis. 2 para cada um. E agora vamos tomar qualquer coisa quente em lugar seco. Ali há um botequim, indicou Pataca, apontando a Rua da Glória. Subiram para uma das escadinhas que ligam essa rua à praia, e daí a pouco instalavam-se em volta de uma mesa de ferro. Pediram de comer e de beber e puseram-se a conversar em voz soturna, muito cansados. A 1 hora de madrugada, o dono do café pôs-los fora. Felizmente chovia menos. Os três tomaram de novo a direção de Botafogo. Em caminho, Jerônimo perguntou ao Pataca se ainda tinha conseguido a navalha, se ainda tinha consigo a navalha do Firmo, e pediu-la, ao que o companheiro cedeu sem objeção. É para conservar uma lembrança daquele bisbórria, explicou o cavouqueiro, guardando a arma. Separaram-se defronte da estalagem. Jerônimo entrou sem ruído, foi até a casa e espiou pelo buraco da fechadura. Havia luz no quarto de dormir, compreendeu que a mulher estava à sua espera, acordada talvez. Pensou sentir, vindo de lá dentro, o bodum azedo que ela punha de si, fez uma careta de nojo, encaminhou-se resolutamente para a casa da mulata, em cuja porta bateu devagarinho. Rita essa noite recolhera-se aflita e assustada, deixara de ir ter com o amante e mais tarde admirava-se como fizera semelhante imprudência, como tivera coragem de pôr em prática, justamente no momento mais perigoso, uma coisa que ela até aí não se sentira com ânimo de praticar. No íntimo respeitava o capoeira, tinha-lhe medo. Amara-o a princípio por afinidade de temperamento, pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos, depois continuou a estar com ele por hábito, por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo. Mas desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com sua tranquila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou seus direitos de apuração, e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Amavam-se brutalmente, e ambos sabiam disso. Esse amor irracional e empírico carregara-se muito mais, de parte a parte, com o trágico incidente da luta, em que o português fora vítima. Jerônimo aureolou-se aureolou-se aos olhos dela com a simpatia de Marte sacrificada mulher que ama. Cresceu com aquela navalhada, iluminou-se com seu próprio sangue derramado, e depois a ausência no hospital veio completar a
cristalização do seu prestígio, como se o cavouqueiro houvera baixado a uma sepultura, arrastando atrás de si a saudade dos que o choravam. Entretanto, o mesmo fenômeno se operava no espírito de Jerônimo com relação a Rita. Arriscar espontaneamente a vida por alguém é aceitar um compromisso de ternura em que empenhamos alma e coração. A mulher por quem fazemos tanto sacrifício, seja ela quem for, assume de um só voo em nossa fantasia as proporções de um ideal. O desterrado, a primeira troca de olhares com a baiana, amou-a logo porque sentiu nela o resumo de todos os quentes mistérios que o enlearam voluptuosamente nessas terras de luxúria, da luxúria. Amou-a muito mais quando teve a ocasião de jogar a existência por esse amor, e amou-a loucamente durante a triste e dolorosa solidão de enfermaria, em que os seus gemidos e suspiros eram todos para ela. A mulata bem que o compreendeu, mas não teve ânimo de confessar-lhe que também morria de amores por ele. Receou prejudicá-lo. Agora, com aquela loucura de faltar à entrevista justamente no dia em que Jerônimo voltava à estalagem, a situação parecia-lhe muito melindrosa. Firmo, desesperado com a ausência dela, embebedava-se naturalmente e vinha ao cortiço provocar o cavouqueiro. A briga arrebentaria de novo, fatal para um dos dois, se é que não seria para ambos. Do que ela sentira pelo navalhista persistia agora apenas o medo, não como ele era dantes, indeterminado e frouxo, mas ao contrário, sobressaltado, nervoso, cheio de apreensões que a punham aflita. Firmo já lhe não apareceu no espírito como um amante ciumento e perigoso, mas como um simples facínora, armado de uma velha navalha, desleal e homicida. O seu medo transformava-se em uma mistura de asco e terror, e sem achar sossego na cama, deixava-se atordoar pelos seus pressentimentos, quando ouviu bater na porta. É ele, disse com o coração a saltar, e via já de frente de si o Firmo, bêbado a reclamar o Jerônimo aos berros para esfaqueá-lo ali mesmo. Não respondeu o primeiro chamado, ficou escutando. Depois de uma pausa, bateram de novo. Ela estranhou o modo pelo qual batiam. Não era natural que o facínora procedesse com tanta prudência. Ergueu-se, foi à janela, abriu uma das folhas e espreitou pelas rótulas. « Quem está aí? » perguntou a meia voz. « Sou eu, disse Jerônimo, chegando-se. Reconheceu-o logo e correu a abrir. « Como? É você, Jerônimo? »« X! » fez ele, pondo o dedo na boca. « Fala baixo. » Rita começou a tremer, no olhar do português, nas suas mãos encardidas de sangue, no seu todo de homem ébrio, encharcado e sujo, havia uma terrível expressão de crime. « Donde vens tu? » segredou ela. « De cuidar da nossa vida. Aí tens a navalha com que fui ferido. » E atirou-lhe sobre a mesa a navalha de Firmo, que a mulata conhecia com as palmas da mão. « E ele? Está morto. »« Está morto? Quem o matou? »« Eu. » Calaram-se ambos. Agora, acrescentou o cavouqueiro no fim de um silêncio arquejado por ambos, estou disposto a tudo para ficar contigo. Sairemos os dois daqui para onde melhor for. Que dizes tu? E tua mulher? Deixo-lhes as minhas economias de muito tempo e continuarei a pagar o colégio à pequena. Sei que não devia abandoná-la, mas podes ter como certo que, ainda que não queiras vir comigo, não ficarei com ela. Não sei, já não a posso suportar. Um homem enfara-se. Felizmente minha caixa de roupa está ainda na ordem e posso ir buscá-la pela manhã. E para onde iremos? O que não falta é para onde ir. Em qualquer parte estaremos bem. Tenho aqui sobre mim uns 500 mil réis para as primeiras despesas. Posso ficar cá até às 5 horas. São 2h30. Saio sem serviço por piedade. Mando-te ao depois dizer que o que arranjei e tu irás ter comigo. Está dito? Queres? Rita, em resposta, atirou-se ao pescoço dele e pendurou-se-lhe nos lábios, devorando-o de beijos. Aquele novo sacrifício do português, aquela dedicação extrema que o levava a remessar para o lado família, dignidade, futuro, tudo por ela, entusiasmou-a loucamente. Depois dos sobressaltos desse dia e dessa noite, seus nervos estavam afiados e toda ela elétrica. Ah, não se tinha enganado. Aquele homenzarrão aquele homenzarrão hercúleo, né, de músculos de touro, era capaz de todas as meiguices do carinho. Então, insistiu ele. Sim, sim, meu cativeiro, respondeu a baiana, falando-lhe na boca. Eu quero ir contigo. Quero ser tua mulata, o bem do teu coração. Tu és os meus feitiços. E apalpando-lhe o corpo. Mas como estás ensopado? Espera. O que não falta aqui é roupa de homem para mudar. Podias ter uma recaída, Cruzes? Tira tudo isso que está alagado. Eu vou acender o fogareiro e estende-se em cima o que é casimira, para te poderes vestir às 5 horas. Tira as botas, olha o chapéu como está. Tudo isso seca. Mira, toma já um gole de Parati para atalhar a friagem. Depois passa em torno todo o corpo. Eu vou fazer café. Jerônimo bebeu um bom trago de Parati, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. Espera, o café está quase pronto. Aliás, vem para cá, disse um pouco rouco. Espera, o café está quase pronto. E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chávena fumegante de perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores. Assentou-se ao rebordo da cama e, segurando com uma das mãos o pires e com a outra a xícara,
Ajudava-o a beber, gole por gole, enquanto seus olhos o acarinhavam, cintilantes de impaciência no antegozo daquele primeiro enlace. Depois atirou fora a saia e, só de camisa, lançou-se contra o seu amado num frenesi de desejo doido. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir inundar-lhe o rosto e as espáduas num eflúvio de baunilha e camaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e peludo colo de cavouqueiros dois globos túmidos e macios, e nas suas coxas, as coxas dela, sua alma derreteu-se fervendo e borbulhando como um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, e incandescente em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos soluços imprimíveis que lhe sacudiam irreprimíveis que lhe sacudiam os membros, fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno. E com um arranco de besta fera caíram ambos prostrados, arquejando. Ela tinha a boca aberta, a língua fora, os braços duros, os dedos enteiriçados e o corpo todo a tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo, ao passo que ele, de súbito arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos seus sentidos, deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa, através da qual o mundo inteiro e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas, e sem consciência de nada que o cercava, nem memória de si próprio, sem olhos, sem tipo, sem ouvidos, apenas conservava em todo o seu ser uma impressão bem clara, viva, inextinguível, o atrito daquela carne quente e palpitante, que ele em delírio apertou contra o corpo e que ele ainda sentia latejar-lhe debaixo das mãos, e que ele continuava a comprimir maquinalmente como a criança que já dormindo afagava ainda as tetas em que matou ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio ao mundo. Capítulo 16. A essas horas Piedade de Jesus ainda esperava pelo marido. Ouvira sentada impaciente à porta de sua casa, darem 8 horas, 8h30, 9, 9h30. Que teria acontecido, Mãe Santíssima? Pois o homem ainda não estava pronto de todo e punha-se ao fresco, mal engolir o jantar para demorar-se daquele modo. Ele que nunca fora capaz de semelhantes tonteiras. 10 horas, valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Foi até o portão da estalagem, perguntou a conhecidos que passavam se tinham visto Jerônimo. Ninguém dava notícias dele. Saiu, correu à esquina da rua. Um silêncio de cansaço bocejava naquele resto de domingo. Às 10h30 recolheu-se sobressaltada, com o coração a sair-lhe pela garganta, o ouvido alerta para que ela acudisse ao primeiro toque na porta. Deitou-se sem tirar a saia, nem apagar de todo o candeeiro. A ceia frugal de leite fervido e queijo assado com açúcar e manteiga ficou intacta sobre a mesa. Não conseguiu dormir, trabalhava-lhe a cabeça, afastando para longe o sono. Começou a imaginar perigos, rolos, em que o seu homem recebia novas navalhadas. Firmo figurava em todas as cenas do delírio, em todas elas havia sangue. Afinal, quando depois de muito virar de um para o lado do colchão, para o outro lado do colchão, a infeliz ia caindo em modorra, o mais leve rumor lá fora, e fazia erguer-se de pulo e correr à rótula da janela. Mas não era o cavouqueiro da primeira, nem da segunda, nem de nenhuma das vezes. Quando principiou a chover, Piedade ficou ainda mais aflita. Na sua sobreexcitação, afigurava-se-lhe agora que o marido estava sobre as águas do mar, embarcado, entregue unicamente à proteção da Virgem, em meio de um temporal medonho. Ajoelhou-se defronte do oratório e rezou com a voz emaranhada por uma agonia sufocadora. A cada trovão redobrava o seu sobressalto, e ela de joelhos, os olhos fitos na imagem de Nossa Senhora, sem consciência do tempo que corria, arfava soluçando. De repente ergueu-se muito admirada de se ver sozinha, como se só, naquele instante, dera pela falta do marido a seu lado. Olhou em torno de si, espavorida, com vontade de chorar, de pedir socorro. As sombras espichadas em volta do candeeiro, tracejando trêmulas pelas paredes e pelo teto, pareciam querer dizer-lhe alguma coisa misteriosa. Um par de calças, dependurado à porta do quarto, com um paletó e um chapéu por cima, representou-lhe de relance o vulto de um enforcado, a mexer com as pernas. Benzeu-se. Quis saber que horas eram e não pôde. Afigurava-se-lhe terem decorrido já 3 dias pelo menos durante aquela aflição. Calculou que não tardaria a amanhecer, se é que ainda amanheceria, se é que aquela noite infernal não se fosse prolongando infinitamente, sem nunca mais aparecer o sol. Bebeu um copo d'água, bem cheio, apesar de haver pouco antes tomado outro, e ficou imóvel de ouvido atento, na expectativa de escutar as horas de algum relógio da vizinhança.
A chuva diminuíra e os ventos principiavam a soprar com desespero. Lá de fora a noite dizia-lhe segredos pelo buraco da fechadura e pelas frinchas do telhado e das portas. A cada assobio a mísera julgava ver surgir um espectro que vinha contar-lhe a morte de Jerônimo. O desejo impaciente de saber que horas eram punham a doida. Foi à janela, abriu-a. Uma rajada úmida entrou na sala, esfuziando e apagou a luz. Piedade soltou um grito e começou a procurar a caixa de fósforos aos esbarrões, sem conseguir reconhecer os objetos que tateava. Esteve a perder os sentidos, afinal achou os fósforos, acendeu de novo o candeeiro e fechou a janela. Entrara-lhe um pouco de chuva em casa, sentiu a roupa molhada no corpo, tomou um novo copo d'água. Um calafrio de febre percorreu-lhe a espinha, e ela tirou-se para a cama, batendo o queixo, e meteu-se debaixo dos lençóis. A tiritar de febre. Veio de novo a modorra, fechou os olhos, mas ergueu-se de logo, assentando-se no colchão. Parecia-lhe ter ouvido alguém falar lá fora, na rua. O calafrio voltou. Ela trêmula procurava escutar. Se não enganava, distinguira vozes desabafadas, conversando, e as vozes eram de homem. Deixou-se ficar à escuta, concheando a mão atrás da orelha, depois ouviu baterem, não na sua porta, mas lá muito mais para diante, na casa das Dores, da Rita ou da Augusta. Devia ser o Alexandre, que voltava do serviço. Quis ir ter com ele e pedir-lhe notícias de Jerônimo. O calafrio, porém, obrigou-a a ficar debaixo das cobertas. Às 5 horas levantou-se de novo com um salto. Já havia gente lá fora com certeza. Ouvira ranger a primeira porta, abriu a janela, mas ainda estava tão escuro que se não distinguia patavina. Era uma preguiçosa madrugada. Era uma preguiçosa madrugada de agosto, nebulosa, úmida. Parecia disposta a resistir ao dia. Senhores, aquela noite dos diachos não acabaria nunca mais? Entretanto, adivinhava-se que ia amanhecer. Piedade ouviu dentro do pátio, do lado contrário à sua casa, um zum-zum de 2 vozes cochichando com interesse. Virgem do céu, dir-se-ia a voz do seu homem, e a outra era a voz de mulher, credo, ilusão sua, com certeza. Ela, essa noite, estava para ouvir o que não se dava, mas aqueles cochichos dialogados na escuridão causavam-lhe extremo alvoroço. Não! Como poderia ser ele? Que loucura! Se o homem estivesse ali, teria sem dúvida procurado a casa. E os cochichos persistiam, enquanto Piedade, toda ouvidos, estalava de agonia. Jeromo! Gritou ela. As vozes calaram-se logo, fazendo silêncio completo. Depois nada mais se ouviu. Piedade ficou à janela. As trevas dissolveram-se, afinal. Uma claridade triste formou-se no nascente e foi a pouco e pouco, se derramando pelo espaço. O céu era uma argamassa cinzenta e gorda. O cortiço acordava com o remanche das segundas-feiras. Ouviam-se os pigarros das ressacas de Paraty. As casinhas abriam-se. Vultos espreguiçados vinham bocejando fazer a sua lavagem à bica. As chaminés principiavam a fumegar. Recendia o cheiro do café torrado. Piedade atirou um chale em cima dos ombros e saiu a pátio. A machona, que acabava de aparecer à porta do número 7 com um berro para acordar a família de uma só vez, gritou-lhe: Bons dias, vizinha. Seu marido como vai? Melhor? Piedade soltou um suspiro. Ai, não pergunte, senhora Leandra. Piorou, filha? Não veio esta noite para casa? Olha o demo. Como não veio? Onde ficou ele, então? Cá está, não lhe sabe responder? Ora, já se viu. Estou com o miolo, que é água de bacalhau. Não preguei o olho durante a noite, forte desgraça a minha. Teria-lhe sucedido alguma? Piedade pôs-se a soluçar, enxugando as lágrimas no chale de lã, ao passo que a outra, com a sua voz rouca e forte, que nem o som de uma trompa enferrujada, passava adiante a nova de que o Jerônimo não se recolhera aquela noite à estalagem. Talvez voltasse para o hospital, obtemperou Augusta, que lavava junto a uma tina a gaiola do seu papagaio. Mas ele ontem veio de muda, contrapôs Leandra. E lá não se entra depois das 8 horas da noite, acrescentou outra lavadeira. E os comentários multiplicavam-se, palpitando de todos os lados, numa boa disposição para fazer daquilo o escândalo do dia. Piedade respondia friamente às perguntas curiosas que lhe dirigiam as companheiras. Estava triste e sucumbida. Não se lavou, não mudou de roupa, não comeu nada, porque a comida lhe crescia na boca e não lhe passava da garganta. O que fazia só era chorar e lamentar-se. Forte desgraça a minha, repetia infeliz a cada instante. Se vais assim, filha, está bem arranjada, exclamou-lhe a machona, chegando à porta de sua casa a dar dentadas num pão recheado de manteiga. Que diabo, criatura, o homem não te morreu, para estares agora aí, a carpir desse modo. Sei-o eu lá se morreu, disse Piedade entre os soluços. Vi tanta coisa esta noite. Ele te apareceu nos sonhos? Perguntou Leandra com assombro. Nos sonhos não, que não dormi, mas vi a modos que fantasmas. E chorava. Ai, credo, filha.
Estou desgraçada. Se te apareceram almas, de certo, mas põe a fé em Deus, mulher, e não te rales desse modo, que a desgraça pode ser maior. O choro puxa muita coisa. Ai, o meu rico homem! E o mugido lúgubre daquela pobre criatura abandonada antepunha a rude agitação do cortiço uma nota lamentosa e tristonha de uma vaca chamando ao longe, perdida ao cair da noite num lugar desconhecido e agreste. Mas o trabalho aquecia já de uma ponta a outra da estalagem. Ria-se, cantava-se, soltava-se a língua, o formigueiro assanhava-se com as compras para o almoço, os mercadores entravam e saíam, a máquina de massas principiava a bufar, e Piedade, assentada à soleira de sua porta, paciente e ululante, como um cão que espera pelo dono, mal dizia a hora em que saíra da sua terra e parecia disposta a morrer ali mesmo, naquele limiar de granito, onde ela, tantas vezes com a cabeça encostada ao ombro do seu homem, suspirava feliz, ouvindo gemer na guitarra dele os queridos fados de além-mar. E Jerônimo não aparecia. Ela ergueu-se finalmente, foi lá fora ao capinzal, pôs-se a andar agitada, falando sozinha, a gesticular forte. E nos seus movimentos de desespero, quando levantava para o céu aos punhos fechados, dir-se-ia que não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crapuloso, que fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Parecia rebelar-se contra aquela natureza alcoviteira que lhe roubara o seu homem para dá-lo a outra, porque a outra era gente do seu peito e ela não. E maldizia soluçando a hora em que saíra de sua terra, essa boa terra cansada, velha, como que enferma, essa boa terra tranquila, sem sobressaltos, nem desvarios de juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um verde aloirado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos e afogados em tanto sol e em tanto perfume como os deste inferno. Onde em cada folha que se pisa há debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desebotoa e em cada moscardo que adeja há um vírus de lascívia. Lá nos saudosos campos da sua terra, não se ouviu em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã, ao romper do dia, rilhava o bando truculento dos queixadas. Lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível quebrando árvores. Lá a sucuruju não chocalhava a sua campainha fúnebre, anunciando a morte, nem a coral esperava traidor o viajante descuidado para lhe dar o bote certeiro e decisivo. Lá o seu homem não seria anavalhado pelo ciúme de um capoeira. Lá Jerônimo seria ainda o mesmo esposo casto, silencioso e meigo, seria o mesmo lavrador triste e contemplativo, como o gado que à tarde levanta para o céu de opala o seu olhar humilde, compungido e bíblico. Maldita a hora em que ela veio, maldita, 1000 vezes maldita. E tornando a casa, Piedade ainda mais se enraivecia, porque ali de fronte, no número 9, a mulata baiana, a lançadeira de chorado, a cobra assanhada, cantava alegremente, chegando de vez em quando à janela para vir soprar fora a cinza da fornalha do seu ferro de engomar, olhando de passagem para a direita e para a esquerda, a afetar de indiferença pelo que não era de sua conta, e desaparecendo logo sem interromper a cantiga muito embebedida no seu serviço. Ah, essa não fez comentário sobre o estranho procedimento de mestre Jerônimo, nem mesmo quis ouvir notícias dele. Pouco arredou o pé de dentro de casa, e nesse pouco que saiu, foi às pressas e sem dar trela a ninguém. Nada, que as penas de desgostos não punham a panela no fogo. Entretanto, ela estava bem preocupada, apesar do alívio que lhe trouxera ao espírito a morte do firmo e a despeito do seu contentamento de passar por uma vez aos braços do cavouqueiro, um sobressalto vago e opressivo esmagava-lhe o coração e matava-a de impaciência por atirar-se à procura de notícias sobre as ocorrências da noite. Tanto assim que às 11 horas mal percebeu que Piedade, depois de esperar em vão pelo marido, saía aflita em busca dele, disposta a ir ao hospital, à polícia, ao necrotério, ao diabo, contanto que não voltasse sem algum esclarecimento. Ela tirou logo ao trabalho para o canto, enfiou uma saia, cruzou o chale no ombro e ganhou o mundo, também disposta a não voltar sem saber tintim por tintim o que havia de novo. Foi cada uma para o seu lado, e só voltaram à tarde, quase ao mesmo tempo, encontrando o cortiço cheio já e assanhado como a notícia da morte de Firmo e do terrível efeito que essa causaram no Cabeça de Gato, onde o crime era atribuído aos carapicus, contra os quais juravam-se extremas vinganças de desafronta. Soprava de lá, rosnando, um hálito morno de cólera mal sofrida e sequiosa que crescia com a aproximação da noite e parecia sacudir no ar, ameaçadoramente, a irrequieta flâmula amarela. O sol descambava para o acaso indefeso e nu, tingindo o céu de uma vermelhidão pressaga e sinistra.
Piedade entrou carrancuda na estalagem, não vinha triste, vinha endurecida. Soubera na rua a respeito do marido mais do que esperava. Soubera em primeiro lugar que estava vivo, perfeitamente vivo, pois fora visto naquele mesmo dia mais de uma vez, no Garnizé e na Praia da Saudade. A vagar Marcambúzio soubera por intermédio de um rondante amigo de Alexandre que Jerônimo surgira da manhãzinha do capinzal perto da pedreira de João Romão, o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa, saindo pelos fundos do cortiço. Soubera ainda que o cavouqueiro fora à ordem buscar sua caixa de roupa e que na véspera estivera a beber a farta na venda do Pepé, de súcia com Zé Carlos e com Pataca, que depois seguiram para os lados da praia, todos três mais ou menos no gole. Sem a menor desconfiança do crime, a desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolhera aquela noite à casa, porque ficara em grossa pândega com os amigos e que, voltando tarde a bêbado, dera-lhe para meter-se com a mulata que o aceitou logo. Pudera, pois se havia muita deslambida, não queria outra coisa. Com essa convicção, inchou-lhe de súbito por dentro de um novelo de ciúmes, e ela correu incontinente para a estalagem, certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados que ameaçavam sufocá-la se não arrebentasse de vez. Atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direito à casa. Contava encontrá-la aberta. A sua decepção foi cruel ao vê-la fechada como a deixara. Pediu a chave à machona, que ao entregá-la inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe ao mesmo tempo a notícia do assassinato de Firmo. Com essa nova que Piedade não contava, ficou lívida. Um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio. Afastou-se logo com medo de falar e foi trêmulo e ofegante que abriu a porta e meteu-se no número 35. Atirou-se a uma cadeira. Estava morta de cansaço, não tinha comido nada esse dia e não sentia fome. A cabeça andava-lhe à roda, as pernas pareciam-lhe de chumbo. Seria ele? Interrogou-se a si próprio. E os raciocínios começaram a surgir-lhe em massa, ensarilhados, atropelando-lhe a razão. Não conseguia coordená-los. Entre todos uma ideia, e subordinava-se com mais teima a perturbar as outras, ficando superior como uma carta maior que o resto do baralho. Se ele matou o Firmo, dormiu na estalagem e não veio ter comigo. É porque então deixou-me de feita pela Rita. Tentou fugir a semelhante hipótese, repeliu-a indignada. Não era possível que Jerônimo, seu marido, tanto tempo, o pai de sua filha, um homem a quem ela nunca dera razão de queixa, a quem sempre respeitara e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação, a abandonasse de um momento para o outro. E por quem? Por uma não sei que diga, um diabo de uma mulata assanhada, que tão depressa era de Pedro como de Paulo, uma sirigaita, que vivia mais para a folia do que para o trabalho, uma peste que, qual? Era lá possível? Mas então por que ele não viera? Por que não via? Por que não dava notícias suas? Por que fora pela manhã à ordem buscar a caixa da roupa? O Roberto Papa Defuntos dissera-lhe que o encontrara às 2 da tarde ali perto, ao dobrar da rua Bambina, e que até pararam um instante para conversar. Com mais alguns passos teria chegado à casa. Seria possível, santos do céu, que o seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela? Nisso entrou a outra, acompanhada por um outro pequeno descalço. Vinha satisfeita e estivera com Jerônimo. Jantaram juntos numa casa de pasto. Ficara tudo combinado. Arranjara-se o ninho. Não se mudaria logo para não dar do que falar na estalagem, mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dessem na vista por ocasião do transporte. Voltaria no dia seguinte ao cortiço, onde continuaria a trabalhar. À noite iria ter com um novo amante e no fim de uma semana, zás, fazia-se a mudança completa e adeus coração. Por aqui é o caminho. O cavouqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta a João Romão, despedindo-se do seu serviço, e outra à mulher, dizendo com boas palavras que por uma dessas fatalidades de que nenhuma criatura está livre, deixava de viver em companhia dela, mas que lhe conservaria a mesma estima e continuaria a pagar o colégio da filha. E feito isto, pronto, entraria em vida nova, senhor de sua mulata, livres e sozinhos, independentes, vivendo um para o outro, numa eterna embriaguez de gozos. Mas na ocasião em que a baiana, seguida pelo pequeno, passava de frente da porta de Piedade, esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe: "Faz favor?" "Que é?" resmungou Rita, parando sem voltar-se, não o rosto, e já dizendo seu todo de impaciência que não estava disposta a muita conversa. "Diga-me uma coisa", inquiriu aquela. "Você muda-se?" A mulata não contava com semelhante pergunta, assim a queima-roupa. Ficou calada sem achar o que responder. "Muda-se, não é verdade?" insistiu a outra, fazendo-se vermelha. "E o que tem você com isso? Mude-me ou não lhe tenho de dar satisfações. Meta-se lá com a sua vida, ora esta." "Com a minha vida que se meteste tu, cigana!" exclamou a portuguesa sem se conter e avançando para a porta com ímpeto. "Hein?
Repete com o truco ordinário, berrou a mulata dando um passo em frente. Pensas que já não sei de tudo? Maleficiaste-me o homem e agora carregas-me com ele. Que a má coisa te saís, que a má coisa te saiba, cabra do inferno. Mas deixa estar que hás de amargar o que o diabo não quis. Quem jura sou eu. Pula cá pra fora, perua choca, se és capaz. Em torno de Rita já o povaréu se reunia alvoroçado, aliás. As lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham com os braços nus, cheios de espuma de sabão, estacionar ali ao pé, formando rodas silenciosas, sem nenhuma delas querer meter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chufas às duas contendoras, como sucedia sempre quando no cortiço qualquer mulher se disputava com a outra. Isca, isca, gritavam eles. Ao desafio da mulata e Piedade saltaram ao pátio, armada com um dos seus tamancos. Uma pedrada recebeu-a em caminho, rachando-lhe a pele do queixo, ao que ela respondeu desfechando contra a adversária uma formidável pancada na cabeça. E pegaram-se logo as unhas e dentes. Por algum tempo lutaram de pé, engalfinhadas no meio da grande algazarra dos circunstantes. João Romão acudiu e quis separá-las. Todos protestaram. A família do Miranda assomou à janela, tomando ainda o café de depois do jantar, indiferente de habituada àquelas cenas. Dois partidos todavia se formavam em torno das lutadoras. Quase todos os brasileiros eram pela Rita e quase todos os portugueses pela outra. Discutia-se com febre a superioridade de cada qual delas. Rebentavam gritos de entusiasmo a cada mosca... Puta que pariu. Rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia, e estas, sem se desunharem, tinham já arranhões e mordeduras por todo o busto. Quando menos se esperava, ouviu-se um baque passado e viu-se Piedade de bruços no chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas ancas, a sorcar-lhe o cachaço de murros contínuos, desgrenhada, rota, ofegante, os cabelos caídos sobre a cara, gritando vitoriosa com a boca escorrendo sangue. Toma pro teu tabaco, toma galinha podre, toma pra não te meteres comigo, toma baiacu da praia. Os portugueses precipitaram-se para tirar Piedade debaixo das mulatas. Os brasileiros opuseram-se ferozmente. Não pode, enche, não deixa, não tira, entra. E as palavras galego e cabra cruzaram-se de todos os pontos como bufetadas. Houve um vaval rápido e surdo, e logo em seguida um formidável rolo. Um rolo a valer, não mais de duas mulheres, mas de uns 40 e tantos homens de pulso. Rebentou como um terremoto. As cercas e os giraldos desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em descarga, ao passo que, numa berraria infernal, num fecha-fecha de formigueiro em guerra, aquela onda viva e arrastando o que topava no caminho, barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta, tudo rolava entre aquela centena de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda apitava-se com fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam. Dos fundos do cortiço e pela frente surgia povo e mais povo. O pátio estava quase cheio, ninguém mais se entendia. Todos davam e todos apanhavam. Mulheres e crianças berravam. João Romão, exclamando furioso, sentia-se impotente para conter semelhantes demônios. Fazer rolo aquela hora, que imprudência! Não conseguia fechar as portas da venda, nem o portão da estalagem. Guardou às pressas na burra o que havia em dinheiro na gaveta e, armando-se com uma tranca de ferro, pôs-se de sentinela às prateleiras, disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a saltar-lhe o balcão. Bertoleza, lá dentro na cozinha, apontava uma grande chaleira de água quente para defender com ela a propriedade do seu homem, e o rolo a ferver lá fora cada vez mais inflado com um terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-se, num clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao Brasil. De vez em quando o povaréu, que continuava a crescer, afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo como uma onda no refluxo dos mares. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar, mas antes de vir um reforço de praças, que um permanente fora buscar a galope, e o rolo fervia. Mas no melhor da luta, ouviu-se na rua um coro de vozes que se aproximava das bandas do Cabeça de Gato. Era o canto de guerra dos capoeiras do outro cortiço, que vinham dar batalha aos carapicus para vingar com sangue a morte de Firmo, seu chefe de Malta. Bom, pessoal, vou parar por aqui, página 208 do livro, tá? Eu acredito que eu consiga finalizar esse livro mais 2 leituras, tá? 30 páginas por vez. O livro tem 266 páginas. Então, se eu seguir essa média, eu consigo concluir a leitura deste livro em mais 2 vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. E até a próxima. Falou!